Veni Sancte Spiritus, Saebritrorum corde fidelium, et tu amoris eis igni ascend, que per diversitate linguarum contaro gentes unitate filii cum legaste, emit spiritum tuum et creabuntur, et renovabis facie terrae. Oremus et sit nobis quesimus Domini Virtus Spiritus Sancti, quod quadra nostra sacramenti expurgit ab animus tuae diversis per Christum Domino nostrum. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria. Então hoje daremos continuidade falando sobre Nossa Senhora e o vínculo de Nossa Senhora com a nossa ordem do Monte Carmelo. Falamos na última formação sobre a dedicação do oratório lá no Monte Carmelo, que é dedicado a Nossa Senhora, né? E hoje, para finalizar esse capítulo que fala sobre Nossa Senhora nas origens da ordem, vamos falar dessa questão do título mariano da ordem, né? Como que era esse título antes de chamar, né, exatamente, que é o nome que foi dado de Santa Maria do Monte Carmelo, como diz aqui no livro, era chamado de Notre Dame, né? Que seria, traduzindo do francês, seria Nossa Senhora. Antes de receber esse nome de Maria do Monte Carmelo, tinha esse nome de Notre Dame. Isso nessa primeira parte do século XIII. E depois desse título, como diz aqui, o título Santa Maria do Monte Carmelo é o contrário, posterior, e aparece nos documentos pontifícios pela primeira vez em 1252, pela bula do Papa Inocêncio IV, e fora desses documentos alguns anos antes. Então esse título de Maria do Monte Carmelo, nesse oratório lá no Monte Carmelo, com esse vínculo diretamente com a Ordem do Carmelo, foi algo mais posterior, né? E depois, com os documentos, como no caso do Papa Inocêncio IV, foi ganhando essa referência, né? E com isso ajudando também no desenvolvimento da espiritualidade de todos aqueles que visitavam lá a Terra Santa e tinham conhecimento desse oratório, né? Se aprofundando ali na espiritualidade mariana. Depois ele coloca uma pergunta que é interessante, que diz assim, que se poderia fazer agora o título mariano do oratório era genérico ou específico? A qual mistério mariano se referia? Por falta de documentos, aqui pode-se somente apresentar hipóteses. Então, como não tinha muitos documentos na época, né? Ele diz aqui que, sem dúvida, pode-se descartar algumas especificações deste título, como, por exemplo, a Assunção, oferecida por alguns autores carmelitas desde o século XIV. Então, talvez tinha essa referência um pouco com o título de Assunção de Nossa Senhora, mas foi mais nesse contexto das cruzadas, né, como diz aqui, que o título mariano de Notre Dame, de Santa Maria, tem sempre, eles começaram a ter essa referência maior diretamente com Nossa Senhora, mas mais com uma referência a Cristo, e portanto se entende sempre a Mãe de Deus. Além disso, em Notre Dame aparece a Domina Loche, a Senhora do lugar com o seu padroado. Então, como Nossa Senhora apareceu para Elias, né, naquela figura de uma nuvem, né? E Santo Elias, a partir daquele momento, já compreendeu todo o mistério da encarnação. Tiveram essa referência daquele lugar de Nossa Senhora, chamando de Nossa Senhora do lugar. E no contexto das cruzadas, deram esse título na época de Notre Dame, né? Ou também de Santa Maria. E tendo esse contexto das cruzadas, ele diz aqui que essa conotação de Santa Maria, como diz São Tomás de Aquino, o nome Santa e Beata aplicado a Maria comporta o mesmo significado, seria uma questão da santificação de Nossa Senhora.
Então esse nome de Santa Maria tem a ver com a vida da pureza da Virgem Maria e com a sua vida sem pecado, né? Essa vida total, de total união com o nosso Senhor Jesus Cristo, união com Deus. Depois São Bernardo de Claraval, ele faz essa referência de Santa Maria com a via pulchritudinis, ou seja, o caminho de beleza. Esse caminho, o fascínio da beleza e da delicadeza que brotam da pessoa de Maria, predileta de Deus, leva à compreensão de como isto, no itinerário espiritual, se torna um caminho surpreendente de admiração e de intenso afeto na contemplação das obras de Deus e na sua fruição mística. Então, São Bernardo já tinha essa referência do nome Santa Maria, mais ligado com essa pureza e a beleza de Nossa Senhora, né? Tanto que até o nome Carmelo, como comentamos na última aula, o significado do nome Carmelo significa ciência da circuncisão, né? Que seria a ciência da virgindade, né? Tendo essa ligação diretamente com a pureza de Nossa Senhora. E depois ele comenta outro ponto interessante, que uma confirmação de que o título de Notre Dame e Santa Maria devem ser compreendidos como expressão específica da Mãe de Deus, provém da mais antiga iconografia mariana da Ordem. Realmente, as mais antigas imagens carmelitanas de Maria do século XIII e XIV, conservadas nas igrejas da Ordem, apresentam tipo iconográfico da Mãe de Deus chamado de Eleusa. Aqui, Eleusa é aquela figura, aquela imagem de Nossa Senhora que ela está ali junto com o menino Jesus, abraçado com o menino Jesus, que é uma imagem muito conhecida. Vou ver se eu consigo encontrar aqui, que eu tenho salvo, que é um nome que é uma imagem que foi muito difundida nesse tempo, nessa época. Depois diz, né, que é clara a linguagem simbólica dessas imagens. Na produção iconográfica existia para o Oriente imagens marianas com relativa proveniência lendária lucana. Para o Ocidente falava-se de imagens produzidas por obra dos anjos. Então essa imagem da Eleusa, vou compartilhar aqui com vossas caridades, se consigo. Essa que é a imagem da Eleusa, né? Nossa Senhora com o menino Jesus, que é uma imagem também muito como uma imagem também referente, ligada também ao Carmelo. Então, como conclusão, né, desse capítulo que nós lemos sobre Maria nas origens da Ordem, ele diz aqui que encontra-se uma conotação mariana sustentada por referências bíblicas, tradições locais e pela consciência do papel de Maria no mistério de Cristo e da Igreja. E como vimos, sempre Nossa Senhora, nos lugares que esses peregrinos visitavam lá na Terra Santa, sempre tinha essa referência do lugar que eles visitavam com uma passagem da Sagrada Escritura, né? Então, sempre tendo essa referência com a Sagrada Escritura. E também com essa tradição local dos peregrinos, que com cada momento que eles iam, cada lugar, visitando os lugares que Nossa Senhora vivia, esses peregrinos iam tomando notas, né? Iam registrando aquilo, dando testemunho, né, daqueles lugares que Nossa Senhora passou. E depois, com tudo isso, né, depois também com os eremitas latinos indo lá para a Europa, tivemos, né, esse desenvolvimento da espiritualidade mariana se fortalecendo cada vez mais lá com o oratório. E cada pessoa, né, conhecendo esse oratório, visitando lá o Monte Carmelo, e aumentando ainda mais a consciência, né, da importância de Nossa Senhora, no mistério de Cristo e da Igreja, né, na nossa espiritualidade,
no nosso caminho espiritual para que possamos nos unir com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, com isso, nesse capítulo termina essa parte falando das origens de Maria na Ordem do Carmelo. Então hoje vamos dar continuação falando agora sobre o Tratado do Espírito Santo do Monsenhor Orgulho. Estávamos falando na última aula sobre as duas cidades, que são as cidades do bem, a cidade do bem e a cidade do mal. E como explicamos, que tem o espírito do bem, que é comandado por Deus, e o espírito do mal, que é comandado pelo demônio, e com isso temos essas duas cidades, que seriam a sociedade do bem, a cidade do bem como a sociedade católica, a sociedade cristã, o catolicismo, e a cidade do mal, o satanismo, ou seja, as pessoas que estão no caminho que é contra a igreja, que é contra nosso Senhor Jesus Cristo e contra a vontade de Deus. Então, com isso, nesse que vamos falar hoje, vamos falar melhor agora sobre o rei da cidade do bem, quem que é o rei dessa cidade do bem. E aqui no livro do Monsenhor Orgulho, algo muito interessante que ele apresenta como o rei da cidade do bem, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. E aqui ele começa explicando que a ordem visível não é senão um reflexo da ordem invisível. E os governos da terra, em ordem, se compõem essencialmente de uma autoridade suprema e de autoridades subalternas encarregadas de executar a vontade da primeira. Nenhuma sociedade pode conceber sem esses dois elementos. Então ele está falando dessa questão que toda sociedade, todo governo precisa da sua hierarquia, da autoridade para governar aquela sociedade, para governar tanto aqui na terra, e mesma coisa no céu. Temos Deus, temos os anjos, para ordenar tanto a parte que não é visível, a parte invisível, como a parte visível, a parte natural e a parte sobrenatural. E a mesma coisa se passa para a cidade do bem e para a cidade do mal. Daí vem a seguinte pergunta, por que se atribui ao Espírito Santo e não ao Filho e nem ao Pai esse glorioso cetro da cidade do bem, como o rei da cidade do bem? Por que atribui ao Espírito Santo? Então ele explica aqui que na teologia católica diz que todas as obras exteriores da Santíssima Trindade, opera ad extra. Opera ad extra significa todas as obras exteriores, como a criação e também todas as criaturas, tudo que faz parte do que Deus criou. Tudo isso é comum às três pessoas, e na linguagem sagrada se atribui isso por apropriação ao Espírito Santo as obras em que o amor de Deus se manifesta com mais vivo esplendor. E assim ao Pai se atribui o poder, ao Filho a sabedoria e ao Espírito Santo a bondade. Então, com isso, como sabemos que a Santíssima Trindade sempre trabalhou junto na obra da criação, e com isso ele destaca que o Espírito Santo como uma referência maior ao Espírito Santo à bondade, E toda a obra de Deus, a criação principalmente, é atribuída ao Espírito Santo como o rei dessa criação, como o Pai também ajudando na criação com o seu poder, o Filho com toda a sabedoria para poder fazer toda a criação,
ajudando na organização dessa criação, cada coisa com a sabedoria de Deus no seu lugar. E o Espírito Santo manifestando a bondade de Deus em tudo aquilo que Ele criou. Então o Espírito Santo, ele está presente no mundo que vivemos, na nossa criação, inspirando também cada criatura, né? Influenciando cada pessoa, também cada criatura que Deus criou, para fazer com que esse mundo criado funcione de forma ordenada, né? Conforme a vontade de Deus. Depois, ele vai dar uma explicada também que dessa questão da obra da criação, como diz assim: não obstante, as três divinas pessoas, o poder, a sabedoria e a bondade, são uma coisa só indivisível, como igualmente são a divindade, a essência e a natureza. Então, a divindade e a natureza divina, a essência é a mesma para as três pessoas da Santíssima Trindade, sendo três pessoas, mas sendo apenas um único Deus. E por conta a cidade do bem é a criação mais magnífica do amor de Deus. Com razão se chama rei dela ao Espírito Santo, que é o amor consubstancial do Pai e do Filho. É o fundamento e, como fala a Escritura, a pedra angular dessa cidade é o Verbo encarnado. Mas a encarnação do Verbo é obra do Espírito Santo. Então, podemos ver aqui que o Espírito Santo vem, né, do amor do Pai e do Filho, né, o amor do Pai e do Filho faz com que tenhamos o Espírito Santo. E o Espírito Santo se manifestou não só na obra da criação, mas principalmente na obra da encarnação, né? Ele que, por obra do Espírito Santo, nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo encarnado, foi concebido no seio de Maria, né? Então ele explica aqui que a primeira de atribuir ao Espírito Santo, né, essa obra da encarnação, pois o Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho, e do imenso amor provém que o Verbo torna-se carne no ventre da Virgem Maria. Como diz São João, tanto amou Deus ao mundo, que deu seu Filho unigênito. Então, a primeira coisa é essa parte da encarnação, né? O Espírito Santo tendo esse papel fundamental para que nosso Senhor Jesus Cristo se encarnasse no seio de Maria, o Verbo Filho de Deus. O segundo ponto do Espírito Santo, que convém a causa da encarnação considerada por parte da natureza humana, pois assim se faz entender que o Filho de Deus tomou a natureza humana e a uniu à pessoa divina, não por algum mérito que ela tivera, mas por uma graça que se atribui ao Espírito Santo, segundo como diz o apóstolo. Há diversas graças, mas vem do mesmo Espírito. Então seria impossível, né, de nosso Senhor Jesus Cristo receber essa natureza humana, né, no seio da Virgem Maria, mantendo a pureza da Virgem Maria e a virgindade de Nossa Senhora, sem, né, a ação do Espírito Santo. E depois, a terceira, que convém ao término da encarnação, pois o término da encarnação foi a concepção daquele que seria santo e filho de Deus. E ambas as coisas, a santidade e a filiação divina, se atribui ao Espírito Santo, pois por ele os homens são feitos filhos de Deus, como São Paulo diz aos Gálatas: porquanto sois filhos de Deus, Deus enviou o Espírito de seu Filho a nossos corações, e com ele podemos exclamar dizendo: Pai, Pai.
Então, através do batismo, temos a graça de nos tornarmos filhos adotivos de Deus e recebermos o Espírito Santo, né? Também os dons do Espírito Santo. Então, não somente, além de o Espírito Santo, ele está ligado diretamente à encarnação do Filho de Deus no seio da Virgem Maria, ele está ligado diretamente conosco, cada nós, cristãos que somos batizados, que o Espírito Santo faz com que nos tornamos filhos adotivos de Deus, né? Podemos chamar Deus Pai, né, de Pai, como diz aqui, Pai. E é também espírito de santificação, como o mesmo apóstolo disse na sua carta aos Romanos. Como São Paulo comenta bastante na carta de São Paulo aos Romanos, o Espírito Santo que recebemos durante o momento do nosso batismo, é com ele também que vamos viver durante toda a nossa vida, para que ele nos santifique. E é a presença do Espírito Santo que vai nos guiar durante toda a nossa vida, para que, com a inspiração do Espírito Santo, nessa união também com o Espírito Santo, possamos ter sempre o discernimento de o que é o correto para fazermos a vontade de Deus. Então, somos filhos de Deus pelo Espírito Santo. E depois, comentando ainda mais sobre o Espírito Santo, ele vai dizer que ele é o rei da cidade do bem por haver formado sua base vivente. E é também porque é sua alma e sua vida. Então, o Espírito Santo de toda a sociedade cristã, quando temos, né, uma sociedade, por exemplo, que hoje vivemos num mundo que não temos mais uma sociedade cristã, né? Temos ali uma pequena sociedade de fiéis católicos que tem a verdadeira fé, e todos esses fiéis católicos, os verdadeiros católicos que mantêm a fé no momento atual que vivemos, e sempre, né, durante toda a história da Igreja, a sociedade cristã foi sempre movida, né, tendo como a alma dessa sociedade sempre o Espírito Santo. Tanto que o Papa ele é sempre guiado pelo Espírito Santo, para que possa governar a Igreja, depois os bispos, né, e os sacerdotes, para poder guiar o povo também para santificar, levar os sacramentos, e também com isso levar a palavra de Deus, né, os ensinamentos do Evangelho para cada cristão, e também para aqueles que ainda não têm conhecimento da verdade, que não se converteram à verdadeira fé, possam também se converter a nosso Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo, ele não é só a alma e a vida da sociedade, mas também como é a vida de cada um de nós, né? Como diz na Sagrada Escritura, que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então é fundamental que, tendo consciência que Espírito Santo habita dentro de nós, né, e desenvolvendo, né, essa busca de união com o Espírito Santo, né, principalmente através com Nossa Senhora, né, porque como foi através do Espírito Santo, junto com a Virgem Maria, nosso Senhor Jesus Cristo foi concebido no seio de Nossa Senhora, é também com Maria e com o Espírito Santo que vai ser também que possamos fazer com que a nossa alma se configure cada vez mais com o nosso Senhor Jesus Cristo. E o Monsenhor Gomes, no livro, ele chama o Espírito Santo, dá 3 nomes para o Espírito Santo, então 4 nomes. 5 nomes para o Espírito Santo. Chama o Espírito de Santo, que é o Espírito Santo. Então a gente vai explicar aqui hoje sobre por que tem esse nome de Santo.
Espíritos Santos. Depois o dom, que o dom poderíamos chamar dessa doação gratuita, né? Que vem através da graça de Deus para que possamos ter os dons do Espírito Santo, né? Os 7 dons do Espírito Santo. Depois a unção, que está ligada com a sabedoria e também com a luz que recebemos do Espírito Santo de Deus. Depois o dedo de Deus, que tem a ver com o poder de Deus, com o poder do Espírito Santo. E o Paráclito, que tem a ver como também o nosso advogado e também o nosso Consolador, né? Que é o Espírito Santo que vai nos trazer toda a luz, né? E todo o consolo de Deus para que a gente viva nessa verdadeira paz que só vem de Deus, né? Então, por que se chama Espírito Santo? Ele diz que Espírito, as outras pessoas divinas, o Pai, o Filho, são também Espíritos e também Espíritos Santos. Todos os anjos do céu e todas as almas bem-aventuradas também são igualmente. Por que, pois, se atribui a um o nome comum a muitos? Verdadeiramente responde São Tomás: a Trindade, a sua natureza e suas pessoas é o Espírito Santo. Entretanto, como a primeira pessoa tem um nome próprio, que é o Pai, a segunda o Filho, e depois a terceira é o Espírito Santo, por distinguir das outras duas e dar a entender a natureza das suas operações. Então, como o Espírito Santo não tem esse nome, né, como o Pai, né, na primeira pessoa e o Filho na segunda, então esse Espírito que é Santo, que é Deus, chamamos a terceira pessoa da Santíssima Trindade de Santo, fazendo assim que o Espírito Santo se diferencie, né, o nome, né, do Pai e do Filho. Dessa forma, como explica aqui, que é a pessoa que procede por via do amor, né? Então, o amor do Pai e do Filho que vai fazer com que tenha, né, o Espírito Santo. Logo, com toda a propriedade, se chama Espírito Santo a terceira pessoa da Trindade que procede por via de amor, amor com a qual nós amamos a Deus. Também é verdade que os anjos, as almas bem-aventuradas, são Espíritos Santos, mas, sendo puras criaturas, não são santos senão pela graça, entanto que o Espírito Santo é por natureza santo e santidade mesmo. Então, com a graça de Deus, né, com a graça do Espírito Santo, os anjos, né, e as almas que estão já no céu, elas também são espíritos que são santos, mas através da graça. Já o Espírito Santo, pela sua própria natureza, já é santo, pela sua própria natureza divina. O Espírito Santo já tem esse nome mesmo pela sua própria natureza. E o nome do Espírito Santo, como do Pai e do Filho, não vem de homens, mas do mesmo Deus. Devemos seu conhecimento à Escritura, que o repete mais de 300 vezes, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Então, podemos ver, né, que o Espírito Santo está presente, né, desde o Antigo Testamento, desde a criação, passando por todos os momentos, né, com os profetas e os patriarcas, sempre com a presença do Espírito Santo, no qual a Sagrada Escritura sempre nos dando a referência, como diz aqui, mais de 300 vezes. E continua dizendo: santo quer dizer puro, isento de mescla. O rei da cidade do bem é chamado santo porque é o ser propriamente dito
o ser puro de toda mescla, ou seja, de toda mistura, e manancial de toda pureza. Então, o Espírito Santo não tem mistura, né? Como é Deus, né? Tem a natureza divina. Ele é perfeito, não tem nenhum defeito e nada de pecado, né? Nada de impuro, que é o próprio Deus. E por isso mesmo também é chamado de santo. Pois na ordem moral como na ordem material é uma verdade que a causa do mal, por conseguinte da imoralidade, da dor e da mistura do dualismo, é por dizer com a palavra própria a impureza. Que faz o Espírito de Santidade comunicar-se às criaturas. Elimina os elementos estranhos que a desonram e fazem sofrer. E como devido ao pecado original, né? Devido aos pecados que cometemos, com a graça de Deus e com o Espírito Santo, e essa união do Espírito Santo, Deus nos purifica, né, de tudo aquilo que é impuro, de tudo aquilo que não é Deus, para que com o Espírito Santo nós possamos nos assemelhar cada vez mais com o nosso Senhor Jesus Cristo e nos santificando, e Deus fazendo todo esse trabalho de nos purificar, de tirar de nós tudo aquilo que leva por algo que é impuro, né? É tudo aquilo que é o pecado, tudo aquilo que nos afasta de Deus. Depois ele continua dizendo: mais abundante essa comunicação, mais se simplificam as criaturas. Quanto mais se simplificam, mais se perfeicionam. Mas quanto mais se perfeccionam, se fazem mais belas e felizes. Fundadas na essência mesma das coisas, resulta que a santidade é o princípio único da beleza e da felicidade. É posto que o rei da cidade do bem é a santidade mesma, e pode julgar quão glorioso e quão doce será viver debaixo das suas leis. Então, cada vez mais, né, que caminhamos na nossa vida, né, nesse caminho de buscar essa união com Deus, de buscar uma vida mais perfeita, o Espírito Santo, com a graça do Espírito Santo, vai fazendo que a nossa vida fique cada vez mais simples, né? Porque com o Espírito Santo presente na nossa alma, vamos nos aperfeiçoando, nos purificando. E, como diz no Evangelho, né, somente uma coisa é necessária, né, que é fazer a vontade de Deus e buscar a Deus. E com isso, com a ajuda do Espírito Santo, nossa vida também fica mais simples, e com isso também a nossa alma torna-se cada vez mais bela e somos de fato verdadeiramente felizes. Então, é o Rei dessa cidade do bem, que é o Espírito Santo, que é a própria santidade, que estará presente na nossa alma. Então, uma pessoa que busca fazer a vontade de Deus tem presente na alma dela o Espírito Santo. Como também somos templo do Espírito Santo, e a pessoa que está nesse caminho de fazer a vontade de Deus, buscar sempre agradar a Deus, tem presente a graça de Deus nessa união com o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que sempre deve ser ali o nosso guia, né? Então, por isso da importância da devoção ao Espírito Santo, né? Como tivemos, né? Tivemos o Natal, e tivemos depois do Natal a festa da Epifania, que também a Epifania é uma manifestação também do Espírito Santo. Tem essa relação também com a Páscoa e depois a festa de Pentecostes, né? Que é o Espírito Santo ali que vem para aperfeiçoar, né? Para poder fazer com que depois ali que Cristo nasceu, ele se manifesta, né? Para viver, para as pessoas terem essa consciência que Deus está presente. Então vamos partir de agora com o Espírito Santo buscar agradar a Deus,
E depois, na Páscoa, né, com Cristo ressuscitado, vindo o Espírito Santo, depois da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo ao céu, tendo o Espírito Santo, vindo o Espírito Santo para Ele nos guiar aqui durante a nossa vida, né? E com o Espírito Santo teremos sempre essa certeza de fazer a vontade de Deus. E sempre pedimos pedimos ao Espírito Santo essa graça de sempre buscarmos estarmos unidos com o Espírito Santo, de rezarmos o Espírito Santo, que com isso sempre vamos ter a nossa alma sempre viva, né? Sempre com essa verdadeira beleza e cada vez mais purificada, para que a gente esteja cada vez mais configurado com o nosso Senhor Jesus Cristo. E para finalizar, falando desse nome, sobre a explicação do nome santo do Espírito Santo, São Cipriano tem uma citação muito bonita que ele fala que esse divino Espírito, diz o glorioso Marte, é a alma de tudo que existe, de tal maneira ele completa os seres com suas larguezas, que as criaturas irracionais, o mesmo que as inteligentes, recebem dele, cada uma em seu gênero, a existência, os meios de obrar em conformidade à sua natureza, não porque seja substancialmente a alma dos diversos seres, ou porque subsiste substancialmente neles, mas porque é o distribuidor de sua plenitude. Ele comunica a cada criatura e lhe apropria suas divinas influências, semelhante ao sol, que sem diminuir-se se apaga-se, sem diminuir-se não se apaga, ele comunica o calor, a vida, a natureza inteira. Então ele faz essa comparação do Espírito Santo como o sol, né? Que é o sol que vai iluminar a nossa vida, que vai nos dar essa clareza, essa luz de que estamos, né, no caminho de Deus, que fazemos parte dessa cidade de Deus. E com isso, e também junto também com essa união com Nossa Senhora, possamos, né, termos a nossa alma cada vez mais unida com Deus e tendo esse fruto dos dons do Espírito Santo e também da verdadeira beleza e da verdadeira felicidade. E na próxima formação vamos continuar falando dos outros nomes do Espírito Santo, né? Como do dom, da unção, do dedo de Deus, do Paráclito, para que possamos nos aprofundar ainda mais na riqueza, né, que é o Espírito Santo, né? Por isso que estamos lendo esse tratado do Espírito Santo, para que com isso a gente cresça cada vez mais, né, nesse amor a Deus, e possamos também com isso, nesse crescimento na nossa vida espiritual, né, na nossa busca de fazer a vontade de Deus, possamos ajudar cada vez mais outras pessoas a se aproximarem de Deus e ajudarmos a nossa igreja, né, a ela se restaurar, né, ajudar na restauração da igreja e também, consequentemente, da sociedade cristã. Amém. Então, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.